Naquela terça-feira à tarde, cheguei à casa da minha filha Gisele para o nosso café de sempre. Aos 68 anos, essas visitas semanais eram o ponto alto da minha semana. Eu havia criado Gisele completamente sozinha desde que ela tinha 3 anos, trabalhando em turnos duplos como costureira para que nunca lhe faltasse nada. Agora, mesmo morando em um modesto apartamento de 2 quartos, eu sempre guardava dinheiro para levar algo para ela. Doces que ela gostava, uma planta para o jardim ou simplesmente a minha companhia. Toquei a campainha com um sorriso, segurando minha bolsa na mão e o casaco dobrado no braço. A casa de Gisele era linda, com 2 andares e um jardim bem cuidado que eu mesma tinha ajudado a plantar anos atrás. Cada vez que a visitava, sentia um misto de orgulho e melancolia ao ver tudo o que minha filha havia conquistado. Gisele abriu a porta com sua expressão de sempre, como se a minha presença fosse uma obrigação pesada. "Oi, mãe, entra logo, tenho visitas", ela me disse sem sequer olhar nos meus olhos, mexendo no celular. Seu cabelo castanho estava perfeitamente arrumado. Ela vestia um vestido que custava mais do que eu gastava em roupas em 6 meses. Na sala estavam 3 amigas dela. Valéria, uma morena de olhos doces que sempre me cumprimentava com respeito, e outras 2 que mal levantaram a cabeça de seus celulares quando eu entrei. A casa tinha cheiro de café gourmet e bolos caros, bem diferente do café solúvel e dos biscoitos de pacote que eu podia ter na minha casa. Os móveis eram elegantes, modernos e cada adorno parecia ter sido escolhido por um decorador profissional. Eu me perguntava constantemente como Gisele tinha conseguido tanto sucesso com seu negócio de consultoria, enquanto eu mal conseguia fechar o mês com minha aposentadoria. Sentei no canto do sofá, onde sempre ficava, me sentindo pequena e invisível enquanto elas conversavam sobre suas vidas perfeitas, seus trabalhos bem-sucedidos e seus planos para o fim de semana. Elas falavam sobre restaurantes exclusivos e viagens para a Europa que custavam o que eu ganhava em um ano inteiro. Gisele me serviu o café em uma xícara lascada, bem diferente das elegantes de porcelana que ela usava com as amigas. Durante 1 hora, ouvi em silêncio, sorrindo quando era apropriado e sentindo aquele nó familiar no estômago que sempre aparecia quando estava com a minha filha. Algo havia mudado nela nos últimos meses. Seus olhares eram mais frios, suas respostas mais secas, como se a minha mera existência a irritasse. Quando eu perguntava sobre o trabalho ou a vida pessoal, ela respondia com monossílabos ou mudava de assunto. Ela já não me contava os problemas, não pedia meus conselhos, não me abraçava ao se despedir como fazia antes. Era como se ela tivesse construído uma parede invisível entre nós e eu não entendia por quê. As amigas continuaram a conversar, me ignorando completamente. Ouvi fragmentos das conversas sobre investimentos, imóveis, negócios lucrativos. Uma delas mencionou algo sobre resolver problemas de família, e todas riram de um jeito que me deixou desconfortável. Valéria foi a única que não riu. Na verdade, ela me olhou com uma expressão estranha, quase de pena. Quando anunciei que ia embora, Gisele mal levantou o olhar do celular. "Tá bom, mãe, a gente se vê semana que vem", disse com aquela voz sem emoção que tanto me machucava. Ela não me ofereceu para ficar para o jantar, não perguntou como eu estava, não mostrou menor interesse pelo meu bem-estar. Levantei devagar, sentindo o peso da minha idade nas articulações. Peguei meu casaco do encosto da cadeira e me dirigi para a porta. Foi então que senti uma mão suave tocar meu braço. Era Valéria, que havia se aproximado silenciosamente enquanto eu me preparava para sair. Seu rosto jovem mostrava uma seriedade que eu nunca tinha visto antes. "Dona Celina, preciso de 1 minuto", ela sussurrou com urgência, olhando para trás para se certificar de que Gisele não nos via. Seus olhos demonstravam uma preocupação que me gelou o sangue. Com movimentos rápidos e discretos, ela deslizou algo pequeno no bolso do meu casaco. "Isso é sobre a sua filha. Quando chegar em casa, leia. É muito importante", murmurou tão baixo que eu mal pude ouvir. Meu coração começou a bater mais forte. Eu quis perguntar o que estava acontecendo. Abrir a boca para exigir uma explicação, mas ela já havia se afastado, fingindo procurar algo na bolsa com as mãos trêmulas. Olhei para ela, tentando decifrar sua expressão, mas Valéria evitou meu olhar e voltou rapidamente para o grupo. Saí daquela casa com as pernas bambas, sem entender o que tinha
acabado de acontecer. O ar fresco da tarde não conseguiu acalmar a ansiedade que começava a crescer no meu peito. Durante todo o caminho para casa, o peso daquele papel no meu bolso parecia uma bomba prestes a explodir. Valéria nunca tinha se comportado assim. Sua expressão de urgência, o jeito secreto com que me entregou a nota, a forma como olhou para trás para se certificar de que ninguém nos via, tudo me dizia que algo terrível estava prestes a ser revelado. A viagem de ônibus de volta para o meu bairro parecia eterna. Cada semáforo, cada parada, cada minuto que passava aumentava o meu desespero para chegar em casa e ler aquele papel. Minhas mãos suavam, o coração batia tão forte que pensei que os outros passageiros poderiam ouvir. Cheguei ao meu pequeno apartamento com o coração disparado, subindo as escadas de 2 em 2 degraus, apesar da minha idade. Tranquei a porta e me encostei nela, respirando fundo. O silêncio da minha casa nunca me pareceu tão pesado. Os mesmos móveis velhos, as mesmas cortinas gastas, as mesmas fotografias de Gisele quando criança sorrindo para mim das prateleiras. Tudo parecia normal, mas eu sabia que nada voltaria a ser o mesmo depois de ler aquele papel. Com as mãos trêmulas, peguei a nota dobrada do bolso. Era uma folha pequena, amassada, escrita à mão com letra apressada. As primeiras palavras que li tiraram o ar dos meus pulmões e me fizeram cambalear até cair no meu velho sofá. Dona Celina, sinto muito ter que escrever isso, mas não posso ficar calada. Sua filha Gisele e o namorado dela, Daniel, estão planejando interná-la em um asilo na semana que vem. Eu ouvi a conversa inteira. Eles dizem que já escolheram o lugar e que vão vender seu apartamento para ficar com o dinheiro. Não sabe o quanto me dói te contar isso, mas você merece saber. Se puder, me encontre amanhã no café da esquina do meu escritório, às 3 da tarde. Tenho mais provas para te mostrar. Valéria. As palavras dançavam na minha frente como se estivessem escritas em um idioma que eu não conseguia entender. Eu li a nota 1, 2, 3 vezes, esperando que essa mensagem mudasse, que fosse uma piada de mau gosto, que meus olhos estivessem me enganando, mas lá estava, com a letra clara e trêmula de Valéria, cada palavra como uma facada direta no coração. Minha própria filha, a menina que eu tinha carregado nos braços a noite inteira quando ela tinha febre. A adolescente rebelde por quem eu tinha trabalhado até de madrugada para pagar aulas de inglês e piano. A jovem universitária por quem eu tinha vendido as joias da minha mãe para pagar os estudos. Essa mesma Gisele agora queria se livrar de mim como se eu fosse um móvel velho que atrapalhava em casa. Levantei do sofá como uma zumbi e caminhei até o espelho do corredor. A mulher que me encarava de volta tinha 68 anos, cabelo grisalho preso em um coque simples, rugas que contavam a história de uma vida de trabalho e sacrifício. Era isso que Gisele via quando olhava para mim? Um fardo, um estorvo, uma velha inútil de quem ela tinha que se livrar. Lembrei então de todos os sinais que eu tinha ignorado. Os comentários sarcásticos sobre a minha idade, as vezes em que ela tinha sugerido que eu ficaria mais confortável em um lugar com pessoas da minha idade, a forma como ela tinha começado a me perguntar sobre minhas economias, sobre os documentos do apartamento, sobre se eu tinha feito um testamento. Tudo tinha sido uma preparação para este momento. A traição doía mais do que qualquer golpe físico. Não era apenas o planejamento frio de me internar, mas a hipocrisia de continuar me recebendo toda semana, de fingir carinho enquanto por trás organizava meu exílio. Há quanto tempo ela estava planejando isso? Meses? Anos? Ela tinha fingido me amar esse tempo todo, só esperando o momento perfeito para se livrar de mim. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordada na cama, olhando para o teto, revivendo cada conversa recente com Gisele, cada gesto, cada palavra. Agora tudo fazia sentido. A impaciência dela quando eu a visitava, a recusa de me deixar dormir na casa dela quando eu não me sentia bem, a insistência de que eu precisava de cuidados mais especializados. E o namorado dela, Daniel, aquele homem com um sorriso falso que sempre tinha mostrado interesse demais nas minhas finanças. No dia seguinte, cheguei ao café 15 minutos antes da hora combinada. Eu tinha escolhido uma mesa no canto de onde eu podia ver a entrada.
Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava a xícara de café que tinha esfriado sem que eu percebesse. Valéria apareceu pontualmente com o rosto pálido e os olhos avermelhados como se tivesse chorado a noite toda. Ela se sentou na minha frente sem dizer nada de início. Procurou na bolsa e tirou o celular com os dedos trêmulos. Dona Celina, o que eu vou te mostrar vai te machucar muito, mas você precisa saber. Ela me disse com a voz embargada. Ela colocou o celular na mesa e apertou o play em uma gravação de áudio. A voz da minha filha preencheu o espaço entre nós como um veneno. Já está decidido, Daniel. A velha não pode continuar morando sozinha, ela está cada vez mais confusa e, sinceramente, já me encheu o saco com as visitas constantes. Eu encontrei um asilo no interior que custa R$ 500 por mês. Com o que a gente conseguir com a venda do apartamento, a gente vai ter o suficiente para pagar por 1 ou 2 anos e depois a gente vê o que faz. Meu sangue gelou. Era a voz de Gisele, clara e inconfundível, falando de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, um custo a ser administrado. A gravação continuou com a voz de Daniel. E se ela resistir? Sua mãe não parece ser do tipo que se deixa convencer facilmente. Ah, por favor, Gisele respondeu com uma risada cruel que eu nunca tinha ouvido antes. Ela é uma velhinha de quase 70 anos que depende completamente de mim. O que ela vai fazer? Para onde ela vai? A gente vai falar para ela que é para o bem dela, que ela precisa de cuidados especializados, a velha história de sempre. E se ela for difícil, a gente leva ela assim mesmo. Quem vai dar ouvidos a uma idosa confusa? Valéria parou a gravação e olhou para mim com lágrimas nos olhos. Tem mais, ela sussurrou. Mas eu não sei se você quer ouvir. Coloca. Eu consegui articular com a voz rouca. Eu preciso ouvir tudo. A próxima parte da gravação era ainda pior. O melhor de tudo é que ela nem desconfia de nada. Continua me trazendo presentinhos toda semana, pensando que sou a filhinha adorada dela. É patética, na verdade. A vida inteira foi assim, sempre dependendo de mim, sempre precisando de atenção. Eu já me cansei de fingir que me importo. Daniel riu. E o apartamento vale muito. Fica numa área que está se valorizando. Eu calculo que podemos conseguir uns R$ 250 mil fácil. Ela não tem ideia do valor real, acha que é só a casinha modesta dela. Com essa grana, podemos fazer a viagem para a Europa que sempre quisemos e ainda sobra para o carro novo. E se ela sair do asilo depois? Gisele deu uma risada fria. Sair? Ah, por favor, Daniel. Uma vez que ela estiver lá dentro, ela fica. Eu já falei com o diretor. Ele me disse que é muito raro alguém com essa idade sair uma vez que entra. Além disso, a gente vai falar para ela que vendemos o apartamento para pagar pelos cuidados. Sem casa, para onde ela vai voltar? Que opções ela vai ter? A gravação terminou e o silêncio se tornou sufocante. Valéria guardou o celular e pegou minha mão por cima da mesa. Eu sinto muito, dona Celina. Eu gravei essa conversa ontem na casa da Gisele, depois que a senhora foi embora. Eles estavam no jardim e não sabiam que eu podia ouvi-los da janela do banheiro. Eu não podia falar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Mas por dentro eu sentia algo mais profundo do que tristeza. Uma fúria gelada que começava a crescer no meu peito. Tem mais, Valéria continuou. Eles também têm mensagens de WhatsApp onde falam disso. E eu encontrei o panfleto do asilo. Eles têm tudo planejado para a próxima segunda-feira. Hoje era quinta-feira. Eu tinha exatamente 4 dias antes que eles executassem o plano perfeito. Valéria tirou mais papéis da bolsa, incluindo capturas de tela impressas de conversas de WhatsApp. Com as mãos trêmulas, comecei a ler as mensagens entre minha filha e Daniel. Já falei com o diretor da Casa de Repouso Santa Rita. Ele disse que podem recebê-la na segunda-feira se a gente levar os papéis médicos falsificados. Meu coração parou. Papéis médicos falsificados. A próxima mensagem era de Daniel. Perfeito, amor. Meu primo, que é médico, já fez a certidão dizendo que ela tem demência senil. Custou R$ 200, mas vale a pena. Gisele tinha respondido. Excelente. Assim ela não vai poder reclamar legalmente. Pelo documento, ela está mentalmente incapacitada de tomar decisões. Minhas mãos começaram a tremer violentamente. Eles não só estavam planejando me internar, mas tinham falsificado documentos médicos para me fazer parecer louca. Era uma traição tão elaborada, tão cruel, que minha mente se recusava a processar completamente. Dona Celina, Valéria murmurou.
Eu também sei onde eles planejam te levar. É um lugar horrível no interior. Eu procurei avaliações na internet e as famílias reclamam de maus tratos, comida estragada, falta de remédios. É um dos mais baratos porque é um dos piores. Levantei o olhar do papel, sentindo como se tivessem arrancado minha alma do corpo. Por que você está me contando isso? Por que você está se arriscando por alguém como eu? Valéria enxugou as lágrimas e olhou diretamente nos meus olhos. Porque minha avó morreu em um lugar assim há 3 anos. Minha própria família a abandonou, do mesmo jeito que sua filha quer te abandonar. Eu era a única que a visitava e vi como ela foi se apagando aos poucos, esperando que alguém mais viesse. Ela morreu pensando que ninguém a amava. Eu não posso permitir que a mesma coisa aconteça com a senhora. As palavras dela foram como um bálsamo e uma facada ao mesmo tempo. Uma estranha estava me mostrando mais compaixão do que a minha própria filha. A Gisele sabe que você está me ajudando, não é? Espero que ela nunca descubra. Eu sou amiga dela desde a faculdade, mas isso me abriu os olhos sobre quem ela realmente é. Eu sempre achei que os comentários dela sobre a senhora eram brincadeiras, mas agora eu vejo que ela falava sério quando dizia que a senhora era um fardo. Eu fiquei em silêncio, processando toda aquela informação devastadora, mas havia algo que Valéria não sabia. Algo que nem Gisele sabia. Eu não era a velhinha pobre e indefesa que todos acreditavam. Meus pais tinham falecido há 5 anos, me deixando uma herança de R$400 mil que eu havia mantido em segredo, guardada em uma conta bancária que só eu conhecia. Eu tinha vivido com a minha modesta aposentadoria todos esses anos, fingindo pobreza, porque queria ter certeza de que Gisele me amava por quem eu era, não pelo que eu tinha. Que ironia amarga! Minha precaução tinha sido inútil. Ela não me amava de jeito nenhum. Valéria, eu disse com a voz mais firme, eu preciso te pedir mais um favor. Você pode conseguir mais provas, mais gravações, mais mensagens? Ela assentiu imediatamente. Claro que sim. Na verdade, eu tenho acesso ao WhatsApp dela porque uma vez ela me pediu para responder uma mensagem enquanto estava ocupada e ela nunca mudou a senha. Perfeito. Consiga tudo o que puder. Cada mensagem, cada ligação, cada conversa e, se possível, grave mais conversas sem que eles percebam. Valéria me olhou com curiosidade. O que a senhora vai fazer, dona Celina? Pela primeira vez em dias, eu esbocei um sorriso. Não era um sorriso de alegria, mas algo mais profundo e perigoso. Eu vou dar à minha querida filha exatamente o que ela merece. Naquela noite, eu voltei para o meu apartamento com um propósito completamente diferente. Eu já não era a mãe devastada e traída. Eu era uma mulher que tinha descoberto a verdadeira natureza da pessoa que ela tinha criado e agora tinha os meios para responder à altura. A primeira coisa que fiz foi ligar para o meu banco. Bom dia, é a Celina de Paula. Eu preciso verificar o saldo da minha conta poupança que termina em 4738. A voz do gerente soou surpresa ao confirmar. Dona Celina, o saldo atual é de R$405.237,50. Eu sorri. Os juros tinham trabalhado a meu favor durante esses anos de silêncio. Minha segunda ligação foi para um advogado que eu tinha visto anunciar na televisão, especialista em direito de família e idosos. Dr. Ricardo Rocha, eu preciso de uma consulta urgente. É sobre um caso de abuso de idoso e falsificação de documentos médicos. A secretária marcou para o dia seguinte, às 10 da manhã. Depois, eu me sentei no meu velho sofá e comecei a planejar. Durante 35 anos, eu tinha sido uma mãe sacrificada, trabalhadora e dedicada. Eu tinha colocado as necessidades de Gisele antes das minhas próprias. Eu tinha desistido de relacionamentos para me focar em criá-la. Eu tinha trabalhado até a exaustão para dar a ela a melhor educação possível. E ela tinha me retribuído com traição, com crueldade, com uma frieza que gelava o sangue. Mas Gisele havia cometido um erro fatal. Ela havia subestimado a mãe dela. Ela pensava que eu era uma velha indefesa, sem recursos, sem opções. Ela não fazia ideia de que, por 5 anos, eu tinha estado acumulando poder financeiro em silêncio, esperando o momento certo para usá-lo. E esse momento tinha chegado.
Peguei um caderno e comecei a escrever meu plano, passo a passo. Primeiro, juntar todas as provas possíveis. Segundo, proteger meus bens legalmente. Terceiro, contra-atacar de um jeito que Gisele nunca esperaria. E quarto, garantir que ela pagasse não só pelo que ela tinha planejado me fazer, mas por anos de desprezo disfarçado de amor de filha. Naquela noite, eu dormi melhor do que eu tinha dormido em meses. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um propósito claro e os meios para executá-lo. No dia seguinte, cheguei cedo ao escritório do advogado Ricardo Rocha. Ele era um homem de uns 50 anos com um rosto amável, mas olhos astutos que me inspiraram confiança imediata. Eu contei a história toda, mostrei as gravações e as mensagens que Valéria tinha conseguido. Dona Celina, ele me disse depois de revisar todo o material. Isso é muito sério. Temos falsificação de documentos médicos, conspiração para cometer fraude, abuso de idoso e, provavelmente, podemos adicionar mais acusações. A senhora tem certeza de que quer processar a sua filha? Doutor Ricardo, eu respondi com a voz firme. Aquela mulher deixou de ser minha filha no momento em que ela decidiu me trair desse jeito. Eu quero que ela pague por tudo. Ele assentiu e começou a fazer anotações. Muito bem, vamos precisar de mais evidências, mas com o que a senhora tem, já podemos começar. A senhora também tem recursos financeiros, não é? Estaria disposta a contratar um investigador particular para reunir mais provas? Contrate quem for necessário. Dinheiro não é problema. Pela primeira vez, o Dr. Ricardo levantou uma sobrancelha, surpreso, mas profissionalmente continuou sem fazer perguntas. Saí daquele escritório me sentindo como uma mulher nova. Eu já não era uma vítima. Eu era uma estrategista me preparando para a guerra. Os 3 dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções e descobertas que me mudaram para sempre. Valéria se mostrou mais eficiente do que eu tinha imaginado. Todo dia, ela me enviava novas provas pelo WhatsApp, mais conversas, mais áudios, mais detalhes do plano macabro que minha filha tinha tramado contra mim. Na sexta-feira de manhã, eu recebi uma mensagem que me gelou o sangue. Dona Celina, ontem à noite eu ouvi outra conversa. Eles estão planejando te drogar na segunda-feira para que você não resista quando eles vierem te buscar. Daniel conseguiu alguns remédios para dormir que eles vão misturar no seu café. Eu li essa mensagem 3 vezes antes que meu cérebro pudesse processá-la completamente. Eles não só queriam me internar à força, como também planejavam me drogar para facilitar o plano. A imagem da minha própria filha misturando sedativos na minha xícara de café me deu náuseas. Liguei imediatamente para o Dr. Ricardo. Doutor, eu tenho uma nova informação. Eles estão planejando me drogar. A resposta dele foi rápida e firme. Dona Celina, isso já é um crime muito grave. Eu preciso que a senhora venha para o meu escritório agora mesmo e traga todas as novas provas. No escritório dele, o advogado revisou os novos áudios com uma expressão cada vez mais séria. Isso é tentativa de sequestro agravado, Dona Celina. Com os remédios para dormir, estamos falando de uma possível acusação de envenenamento. Sua filha está cometendo crimes federais. O que podemos fazer para pará-los antes de segunda-feira? Eu perguntei. Várias opções. Podemos fazer uma denúncia criminal preventiva, conseguir uma ordem de restrição. Ou, ele fez uma pausa e me olhou intensamente. Podemos montar uma armadilha. Essa palavra ressoou nos meus ouvidos como música celestial. Que tipo de armadilha? A senhora vai na segunda-feira como se não soubesse de nada, mas vamos ter tudo gravado, áudio e vídeo escondidos. Quando eles tentarem te drogar, quando eles tirarem os papéis falsificados, quando as pessoas do asilo chegarem, vamos ter tudo registrado em tempo real. É a diferença entre acusá-los de conspiração e acusá-los de todos os crimes no ato. Eu senti uma eletricidade correndo nas minhas veias. É seguro. Nós teremos equipes de apoio por perto. No momento em que eles confirmarem que estão tentando te drogar, nós intervimos. Mas conseguiremos evidências irrefutáveis que garantem que eles irão para a prisão. Eu aceitei imediatamente. Naquela mesma tarde, eles instalaram um microfone minúsculo na minha roupa e uma câmera escondida no broche que eu sempre usava no meu casaco. Eles me ensinaram como ativar um sinal de pânico se as coisas ficassem perigosas. No sábado, Valéria me mandou o último áudio que eu precisava ouvir para entender completamente o monstro em que minha filha tinha se transformado. Era uma conversa entre Gisele e o namorado dela, Daniel, na sexta-feira à noite.
Você já tem os remédios? Gisele perguntou. Sim, amor. Com 2 desses no café, ela vai dormir como um bebê por horas. Tempo suficiente para levá-la para o asilo e fazer todos os trâmites. Perfeito. E amanhã de manhã eu vou ao banco para descobrir como fazer para acessar a conta dela uma vez que ela estiver internada. Ela certamente tem algumas economias guardadas. Meu sangue ferveu. Eles não só estavam planejando me prender, me drogar e roubar a minha casa, mas também roubar minhas poucas economias. Ou era isso que eles pensavam. E se depois alguém perguntar por ela? Daniel insistiu. Gisele deu uma risada que parecia vir diretamente do inferno. Quem vai perguntar? Ela não tem irmãos. Os pais dela morreram. Não tem amigos próximos. Eu sou a única coisa que ela tem no mundo. E uma vez que ela estiver no asilo, eu vou dizer que ela se tornou violenta e agressiva, que eu tive que interná-la para o bem dela. Quem vai acreditar em uma velha senil contra a própria filha? Você é genial, amor. Em uma semana, a gente vai ter a casa vendida, o dinheiro no banco e vamos para a nossa lua de mel na Europa. E o melhor de tudo é que ela nunca vai saber o que aconteceu. Os remédios que vamos dar a ela causam confusão por vários dias. Quando ela acordar no asilo, vai estar tão desorientada que vai pensar que realmente está doente. Eu tive que pausar a gravação porque minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia segurar o celular. Essa não era a minha filha falando. Era uma estranha, cruel e calculista que tinha atuado por anos, fingindo amor enquanto planejava minha destruição total. Mas havia algo que eles não sabiam, algo que explodiria na cara deles como uma bomba nuclear. Eu tinha R$400 mil que podiam mudar qualquer jogo, e agora eu também tinha algo que eu tinha perdido há muito tempo, a determinação de uma mulher que não tinha mais nada a perder. O domingo foi o dia mais estranho da minha vida. Era como estar no olho do furacão, sabendo que no dia seguinte a tempestade perfeita se desencadearia. Eu passei as horas organizando as minhas coisas mais importantes, escrevendo cartas que talvez eu nunca enviaria e repassando mentalmente cada passo do plano. À tarde, o Dr. Ricardo veio pessoalmente revisar o equipamento de gravação e repassar os protocolos de segurança. Dona Celina, a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que começar, não tem mais volta. Doutor, já faz 35 anos que não tem mais volta. Amanhã eu simplesmente vou terminar o que a minha filha começou. Naquela noite, eu escrevi uma carta que guardei na gaveta da minha mesinha de cabeceira. Para quem encontrar esta carta, meu nome é Celina de Paula. Se algo acontecer comigo, quero que saibam que minha filha Gisele e o namorado dela, Daniel, planejaram me drogar e me internar ilegalmente para roubar meus bens. Eu tenho provas de tudo. Não foi um acidente. Não foi para o meu próprio bem, foi por pura ganância. Não permitam que minha história se repita com outras mães. Assinado Celina de Paula. Depois de escrever essa carta, eu me senti estranhamente em paz. Se algo desse errado no dia seguinte, pelo menos a verdade seria registrada. Mas eu tinha a sensação de que não ia precisar daquela carta. Eu tinha a sensação de que a segunda-feira seria o dia em que Gisele descobriria que ela tinha subestimado completamente a mulher que a tinha criado. Eu me deitei, coloquei o despertador para as 6 da manhã e pela primeira vez em uma semana dormi profundamente. Nos meus sonhos, eu era uma leoa se preparando para defender o seu território e quando eu acordasse, eu ia rugir tão forte que seria ouvido em toda a cidade. A segunda-feira amanheceu cinza e chuvosa, como se o céu antecipasse o drama que estava prestes a se desenrolar. Eu me levantei às 6 da manhã, com uma clareza mental que eu não sentia há anos. Cada movimento era calculado. Cada respiração tinha um propósito. Eu me vesti com minhas roupas mais simples, o casaco velho, os sapatos gastos, que Gisele sempre criticava. Eu queria parecer exatamente como a velha vulnerável que ela acreditava que eu era. Tomei café da manhã devagar, saboreando o que poderia ser meu último café na tranquilidade do meu lar. Às 8, meu telefone tocou. Era o Dr. Ricardo confirmando que toda a equipe estava em posição. Dona Celina, nós temos 3 carros estrategicamente localizados ao redor da casa da sua filha. No momento em que a senhora ativar o sinal de pânico, nós intervimos em menos de 2 minutos. Entendido, doutor. Nos vemos do outro lado. Às 9h30, Valéria me mandou a última mensagem. Dona Celina, o pessoal do asilo acabou de chegar.
Eles estão esperando em uma van branca a 2 quadras da casa. Gisele e Daniel repassaram o plano há 10 minutos. Eles vão te esperar com o café já preparado. Tenha muito cuidado. Eu cheguei à casa de Gisele exatamente às 10, como sempre fazia às segundas-feiras, há meses. Toquei a campainha com as mãos aparentemente trêmulas, mas por dentro eu era puro aço. Gisele abriu a porta com um sorriso que agora me parecia o sorriso de uma cobra. Oi, mãe. Que pontual como sempre. Entra, eu tenho uma surpresa para você. A voz dela soava estranhamente doce, doce demais. Era a voz que ela usava quando era criança e tinha quebrado algo e estava tentando esconder. A casa tinha um cheiro diferente naquela manhã. Havia um aroma químico misturado com o café que me deixou em alerta imediato. Daniel estava na sala vestido com um terno, como se fosse uma reunião de negócios importante. O sorriso dele era ainda mais falso do que o de Gisele. Dona Celina, que bom vê-la. A gente estava mesmo falando da senhora com a Gisele. Com certeza, pensei, falando sobre como me drogar e destruir minha vida. Mãe, senta aqui no sofá. Eu trouxe o seu café favorito. Gisele me entregou uma xícara fumegante com aquele sorriso que agora eu reconhecia como pura atuação. A xícara parecia normal, mas eu sabia que por dentro tinha os comprimidos que me transformariam em uma vítima indefesa. Que atenciosa você é, filha. Eu peguei a xícara com as mãos trêmulas de uma idosa nervosa, mas não a levei aos lábios. Está muito quente, deixe esfriar um pouco. Eu vi Gisele e Daniel trocarem olhares. Eles claramente esperavam que eu tomasse o café imediatamente. Mãe, o café está perfeito. Toma agora enquanto está quente, do jeito que você gosta. Só um instantinho, querida. Primeiro me conta como você tem estado. A tensão no ar era palpável. Daniel se mexia nervosamente na cadeira, olhando constantemente para o relógio. Gisele tentou manter a conversa casual, mas a voz dela soava forçada. Mãe, na verdade a gente quer conversar com a senhora sobre algo importante, mas primeiro toma o café. Eu decidi que era hora de começar a atuar. Eu levei a xícara em direção aos meus lábios, mas no último segundo fingi um tremor e derramei todo o conteúdo na minha saia. Ai, meu Deus, que desastrada que eu sou! Eu sinto muito, filha. A expressão de pânico no rosto de Gisele foi tudo o que eu precisava ver para confirmar minhas suspeitas. Daniel se levantou imediatamente. Não se preocupe, dona Celina. Eu preparo outro café para a senhora agora mesmo. Não, não é necessário. Eu comecei a dizer, mas Daniel já estava na cozinha. Gisele se sentou ao meu lado, mais perto do que ela tinha se sentado em anos. Mãe, enquanto o Daniel prepara o café, a gente quer falar com a senhora sobre algo importante. É sobre a sua saúde. Lá vinha o roteiro pronto. Minha saúde? Eu me sinto bem, filha. Bom, mãe, o Daniel e eu temos notado algumas mudanças na senhora. Pequenos esquecimentos, confusão, momentos em que a senhora parece perdida. Nós achamos que a senhora precisa de mais cuidados do que pode ter morando sozinha. Eu não entendo o que você quer dizer, Gisele. Daniel voltou com uma nova xícara de café, dessa vez mais forte. O aroma químico era ainda mais intenso. Dona Celina, o que a Gisele está tentando te dizer é que a gente encontrou um lugar muito bonito onde a senhora pode ficar mais confortável, com pessoas da sua idade, com cuidados médicos 24 horas por dia. Minha atuação, como uma idosa confusa, estava funcionando perfeitamente. Um lugar? Que tipo de lugar? É como um hotel, mãe, muito elegante, com jardins bonitos, atividades para a senhora se entreter. Vai ser como umas férias permanentes, mas eu estou bem na minha casa. Gisele pegou minhas mãos com uma falsa ternura que me deu náuseas. Mãe, a senhora não está mais bem. Ontem a senhora ligou perguntando pelo pai e o pai morreu há 15 anos. Na semana passada, a gente te encontrou andando de pijama na rua às 11 da noite. Eram mentiras completas. Eu nunca tinha feito nenhuma dessas coisas, mas era parte do roteiro deles para justificar a internação. Eu não me lembro disso. Está vendo, mãe? É exatamente isso que nos preocupa. Os esquecimentos estão cada vez mais frequentes. Daniel me entregou a nova xícara de café. Tome isso, dona Celina, vai te fazer bem. Dessa vez eu não podia evitar mais. Eu peguei a xícara, ativei discretamente o sinal de pânico, tocando no broche do meu casaco e levei a xícara aos lábios. Mas, em vez de engolir, eu mantive o líquido na boca e fingi engolir. Muito bom, filha. Obrigada.
Nos 10 minutos seguintes, eu continuei a fingir que bebia o café com os remédios enquanto Gisele e Daniel me explicavam as maravilhas do asilo onde eles planejavam me prender. Eles descreviam quartos confortáveis, comida deliciosa, atividades recreativas, tudo mentira para facilitar a minha mudança. E quando eu teria que ir para este lugar? Eu perguntei com a voz de uma idosa resignada. Gisele e Daniel se olharam. Bom, mãe, na verdade a gente já fez todos os arranjos para hoje. Os médicos disseram que é melhor fazer a transição rápido para evitar a ansiedade. Mas eu não trouxe roupa. Não se preocupe, mãe, a gente já embalou todas as suas coisas importantes. Estão no carro. Eu senti uma fúria vulcânica no meu peito, mas a mantive escondida sob a minha máscara de confusão. Eles tinham embalado meus pertences sem a minha permissão, como se eu fosse um objeto que pode ser movido de um lugar para o outro. Nesse momento, eu ouvi a campainha tocar. Gisele se levantou rapidamente. Devem ser os médicos que vêm te acompanhar. Ela abriu a porta e entraram 2 homens de uniforme e uma mulher com um jaleco branco que claramente não era médica, mas funcionária do asilo. Eles carregavam uma cadeira de rodas. Bom dia, dona Celina. Somos da Casa de Repouso Santa Rita. Viemos acompanhá-la para sua nova residência. Era o momento da verdade. O café com os remédios deveria ter feito efeito, mas eu estava completamente alerta. Eu decidi fingir que os comprimidos estavam começando a fazer efeito. Eu me sinto um pouco tonta, eu murmurei, deixando a cabeça cair um pouco. É normal, mãe. É só a mudança de rotina. Gisele me tranquilizou com a voz carinhosa para os estranhos, mas eu podia ver a satisfação nos olhos dela. Um dos homens se aproximou com alguns papéis. Dona Gisele, nós precisamos que a senhora assine aqui a autorização de internação. Gisele pegou os papéis sem hesitar. Entre eles estava lá a certidão médica falsificada que declarava que eu sofria de demência senil grave. Aqui diz que sua mãe tem um diagnóstico de demência avançada com episódios de agressividade. Está correto? Sim, completamente. Tem sido muito difícil para a gente, mas a gente não consegue mais lidar com a situação em casa. Eles estavam assinando a minha sentença de morte social baseada em documentos completamente falsos, mas cada palavra, cada assinatura, cada mentira estava sendo gravada em alta definição. Dona Celina, a senhora pode caminhar ou precisa da cadeira de rodas? Eu fingi mais confusão. Não, eu não entendo para onde a gente está indo. Calma, vó. A gente vai para um lugar onde a senhora vai ser mais bem cuidada. O homem começou a se aproximar para me ajudar a levantar do sofá e, nesse exato momento, eu ouvi o som mais lindo do mundo. Sirenes de polícia se aproximando em alta velocidade. A expressão no rosto de Gisele mudou instantaneamente de falsa compaixão para puro terror. O som das sirenes se tornou mais forte a cada segundo, e eu vi a cor desaparecer completamente do rosto de Gisele. Daniel pulou do sofá como se tivesse levado um choque. O que é isso? Ele murmurou com a voz trêmula. As funcionárias do asilo também pareciam nervosas. Dona Gisele, a senhora estava esperando alguma visita oficial hoje? Gisele balançou a cabeça freneticamente, mas eu podia ver o pânico crescendo nos olhos dela. Era o olhar de alguém que sabe que o seu mundo perfeito está prestes a desmoronar. Deve ser alguma emergência no bairro. Ela tentou explicar com a voz embargada. Mas as sirenes pararam exatamente na frente da casa. O barulho de portas de carro batendo, vozes de autoridade e passos firmes se aproximando da porta. Eu decidi que era o momento perfeito para a primeira revelação. Eu me levantei do sofá com uma agilidade que deixou todos de boca aberta. Minha voz mudou completamente da idosa confusa para a mulher determinada que eu realmente era. Na verdade, Gisele, essa é a polícia e eles vieram por você. A comoção na sala foi total. Daniel recuou como se tivesse visto um fantasma. As funcionárias do asilo trocaram olhares de pânico total. Mas a expressão de Gisele foi a mais satisfatória, uma mistura perfeita de terror, confusão e um reconhecimento lento de que ela tinha sido completamente superada. Mãe, o que a senhora está dizendo? Nesse momento, bateram na porta com autoridade. Uma voz potente gritou: Polícia, abram imediatamente! Eu mesma caminhei até a porta, ignorando completamente as funcionárias do asilo que tentaram me impedir. Permitam-me. Eu os convidei.
Eu abri a porta e entraram 5 policiais, seguidos pelo Dr. Ricardo e um detetive que eu tinha conhecido no dia anterior. Bom dia, dona Celina. A senhora está bem? Perguntou o detetive. Perfeitamente bem, detetive. Como vocês podem ver, eu não sofro de demência. Eu não preciso de cadeira de rodas e definitivamente eu não preciso ser internada em nenhum asilo. Daniel tentou correr para essa porta de trás, mas 2 policiais já tinham cercado a casa. Eles o detiveram antes que ele pudesse dar 3 passos. Gisele ainda estava em estado de choque. Eu não entendo, mãe. O que está acontecendo? O que está acontecendo, minha querida filha, é que eu sei de absolutamente tudo sobre o seu plano. Eu sei sobre os remédios para dormir no café. Eu sei sobre os documentos médicos falsificados. Eu sei sobre a venda do meu apartamento e eu sei exatamente o que você pensa de mim. O detetive se aproximou das funcionárias do asilo. Senhoras, nós precisamos ver todos os documentos que vocês trouxeram hoje. A mulher do jaleco branco entregou trêmula a pasta com os papéis. O detetive os revisou rapidamente e assobiou incrédulo. Certidão médica assinada pelo Dr. Roberto Candeias, datada de 3 dias atrás. O problema é que o Dr. Candeias perdeu sua licença há 2 anos por falsificar documentos. Esta certidão é completamente fraudulenta. Ele se virou para Daniel, que já estava algemado. Senhor, o senhor vai ter que nos acompanhar para responder a algumas perguntas sobre falsificação de documentos médicos e conspiração para cometer fraude. Gisele finalmente reagiu, mas não com arrependimento, e sim com fúria. Isso é ridículo. Ela está senil, ela precisa de cuidados. Eu sou a filha dela e eu tenho o direito de tomar decisões por ela. O detetive sorriu friamente. Senhorita, sua mãe demonstrou de estar em pleno uso de suas faculdades mentais. Além disso, nós temos gravações de áudio, onde a senhora planeja drogá-la, interná-la contra a vontade dela e roubar os bens dela. Isso se chama sequestro agravado, fraude e abuso de idoso. Gravações? Isso é impossível. Eu toquei o broche do meu casaco e sorri. Não só gravações de áudio, querida, mas também vídeo em alta definição de toda a conversa desta manhã. O rosto de Gisele se transformou em uma máscara de ódio puro. Já não restava nenhum vestígio da filha amorosa que ela tinha fingido ser por anos. Você é uma víbora manipuladora. Você sempre foi um fardo. Você arruinou a minha vida. Aí está a verdadeira Gisele, eu disse com calma. Aquela que planeja drogar a mãe, que falsifica documentos médicos, que quer roubar minha casa e minhas economias. O detetive fez anotações de cada palavra. Senhorita Gisele, nós também temos gravações de conversas onde a senhora discute o plano de vender a propriedade da sua mãe sem o consentimento dela. É verdade que a senhora não tem poder legal sobre os bens dela? Gisele ficou em silêncio, mas o advogado de defesa dela teria um trabalho difícil para explicar as gravações que Valéria tinha conseguido. As funcionárias do asilo tentaram escapar da responsabilidade. Nós só seguimos os documentos que nos apresentaram. Nós não sabíamos que eram falsos. O detetive se virou para elas. A Casa de Repouso Santa Rita está sob investigação por aceitar pacientes com documentação duvidosa e pelas condições denunciadas por famílias anteriores. Vocês também vão ter que responder a perguntas. No meio daquele caos, Gisele fez a sua última tentativa de manipulação. Mãe, por favor, eu sou a sua filha. Você não pode fazer isso. Eu me aproximei dela, olhando diretamente nos olhos dela pela primeira vez, com a frieza que ela merecia. Gisele, você deixou de ser a minha filha no momento em que você decidiu me trair da maneira mais cruel possível. Uma filha de verdade jamais drogaria a mãe. Uma filha de verdade jamais falsificaria documentos médicos para roubar. Uma filha de verdade não falaria da mãe como se ela fosse lixo para ser jogado fora. Mas você só quis se livrar de mim para ficar com os meus bens. Mas você cometeu um erro fatal, querida. Você pensou que eu era uma velha indefesa, sem recursos. Eu tirei da minha bolsa os extratos bancários que eu tinha levado como evidência adicional. Acontece que eu tenho R$405 mil no banco. Dinheiro que eu mantive em segredo por 5 anos. Dinheiro que você nunca vai ver, porque eu vou usá-lo para ter certeza de que você pague pelo que você fez. A expressão de Gisele mudou para uma ganância desesperada, misturada com total incredulidade. 400 mil?
Você está mentindo. Eu mostrei os papéis do banco para o detetive, que verificou a informação e assentiu. Dona Celina, suas contas bancárias, de fato, mostram esse valor, o que torna a tentativa de fraude da sua filha ainda mais grave. Gisele caiu em uma cadeira, finalmente entendendo a magnitude do seu erro. Ela não só tinha perdido a oportunidade de roubar meus bens, como também tinha caído em uma armadilha perfeitamente construída, usando a própria ganância dela como isca. O Daniel e eu, a gente só... Ela começou a gaguejar. Vocês só planejaram destruir minha vida para financiar a viagem de vocês para a Europa. Eu a interrompi. Eu sei de tudo, Gisele. Cada conversa, cada mensagem, cada detalhe do plano perfeito de vocês. O detetive terminou de fazer anotações e se virou para a equipe. Muito bem, nós temos evidência suficiente para prosseguir com as prisões. Gisele de Paula, Daniel Matos, vocês estão presos por conspiração para cometer fraude, falsificação de documentos médicos, tentativa de sequestro agravado e abuso de idoso. Enquanto eles liam os direitos dela, Gisele olhou para mim com um ódio tão intenso que me fez refletir sobre por quanto tempo ela tinha fingido me amar. Isso não termina aqui, sua velha desgraçada. Eu vou sair e vou fazer você pagar. O detetive ouviu e acrescentou: ameaças contra a vítima. Essa é mais uma acusação. Enquanto eles levavam Gisele e Daniel algemados, eu senti uma estranha mistura de tristeza e libertação. Tristeza pela filha que eu tinha perdido há muito tempo sem perceber. Libertação por finalmente ver a verdade e agir de acordo. O Dr. Ricardo se aproximou quando a casa ficou em silêncio. Dona Celina, a senhora foi perfeita. Nós temos evidência suficiente para que eles enfrentem anos de prisão. Obrigada, doutor. E agora? Agora começa a segunda fase do plano. É hora de o mundo saber quem Gisele de Paula realmente é. Os dias seguintes às prisões foram um turbilhão de atividade legal e mediática que eu jamais tinha imaginado experimentar. O Dr. Ricardo não tinha exagerado quando disse que a segunda fase seria crucial. Enquanto Gisele e Daniel aguardavam na prisão a audiência de fiança, eu me preparava para a batalha mais importante: destruir completamente a imagem pública que eles tinham construído à custa do meu sofrimento. Na quarta-feira de manhã, 3 dias depois das prisões, meu telefone tocou. Era Valéria, com a voz trêmula. Dona Celina, a senhora precisa ver as redes sociais. A Gisele saiu sob fiança e está fazendo algo terrível. Eu me sentei na frente do computador que eu tinha comprado no dia anterior, seguindo os conselhos do Dr. Ricardo sobre ter presença digital. O que eu vi me causou uma mistura de indignação e satisfação perversa. Gisele tinha criado um vídeo no Instagram que já tinha mais de 50 mil visualizações. No vídeo, minha filha aparecia com lágrimas nos olhos, sentada no que parecia ser a sala da casa dela, com uma iluminação perfeita que fazia as lágrimas dela parecerem gotas de cristal. A atuação dela era digna de um Oscar. Oi, gente. Eu preciso compartilhar com vocês a situação mais dolorosa da minha vida. Ela começou com a voz embargada. Minha mãe, que sofre de demência senil avançada, foi manipulada por pessoas sem escrúpulos para me acusar de coisas terríveis que eu jamais fiz. Eu pausei o vídeo, sentindo a fúria crescer no meu peito. A descarada estava usando a carta da vítima, se apresentando como a filha amorosa traída por uma mãe louca. Ela continuou. Por meses eu tentei conseguir ajuda profissional para a mamãe, porque os episódios de confusão e agressividade dela se tornaram perigosos. Ontem, quando eu finalmente consegui que os médicos viessem avaliá-la, ela teve um surto psicótico e chamou a polícia, inventando uma história fantasiosa sobre que eu queria fazer mal a ela. Os comentários no vídeo eram de partir o coração. Que terrível, Gisele, eu te apoio completamente. Idosos com demência podem se tornar muito manipuladores. Você é uma filha maravilhosa por não abandoná-la. Mas o que mais me enfureceu foi a parte final dela. Eu peço a todos que rezem pela minha mãe, porque a doença roubou dela a capacidade de distinguir a realidade das fantasias. E eu também peço que rezem por mim, porque apesar de tudo, eu continuo amando a mulher que me criou, mesmo que ela não seja mais a mesma pessoa. O vídeo tinha 500 comentários de apoio e tinha sido compartilhado milhares de vezes.
Gisele estava construindo um exército de simpatizantes baseado em puras mentiras. Liguei imediatamente para o Dr. Ricardo. Doutor, o senhor viu o vídeo? Eu vi, dona Celina. Era exatamente o que nós esperávamos. Agora nós temos a documentação de como ela continua te difamando publicamente, mesmo depois de ser presa. É perfeito para o nosso contra-ataque. Qual é o plano? Amanhã de manhã, a gente vai lançar a nossa própria campanha, mas não vai ser um simples vídeo de resposta. Vai ser uma apresentação completa com todas as evidências, depoimentos e documentos que provam a verdade. Naquela noite, eu não consegui dormir, mas não era por ansiedade, e sim por antecipação. O momento de mostrar ao mundo a verdadeira face da minha filha tinha chegado. Na quinta-feira, às 9 da manhã, eu cheguei ao estúdio que o Dr. Ricardo tinha alugado para a gravação. Era um espaço profissional com câmeras, luzes e uma equipe de produção que me fez sentir como uma estrela de cinema. Dona Celina, a gente vai gravar isso como um documentário curto, o diretor me explicou. A gente quer que a senhora conte a sua história desde o começo, com calma, com dignidade e que deixe as provas falarem por si mesmas. Durante 3 horas, eu gravei meu depoimento completo. Eu contei sobre os 35 anos de sacrifício, sobre os sinais que eu tinha ignorado, sobre a dor de descobrir a traição. Mas o mais importante, eu apresentei cada prova de forma sistemática e devastadora. Nós reproduzimos as gravações de áudio onde Gisele planejava me drogar. Nós mostramos os documentos médicos falsificados. Nós apresentamos as mensagens de WhatsApp onde ela falava sobre roubar a minha casa. Nós incluímos o depoimento de Valéria explicando como ela tinha descoberto o plano e nós terminamos com as gravações do dia da tentativa de internação, onde era possível ver claramente a minha lucidez mental e a cruel manipulação de Gisele. Mas a cereja do bolo foi algo que ninguém esperava. O Dr. Ricardo tinha conseguido entrar em contato com 3 vítimas anteriores da casa de repouso Santa Rita, o asilo onde eles planejavam me internar. Essas pessoas contaram histórias horríveis de abandono, abuso e negligência que me gelaram o sangue. Uma senhora de 72 anos com lágrimas nos olhos contou: meu filho me internou lá com documentos falsificados. Eu também passei 8 meses sem receber os remédios para o diabetes, comendo comida estragada, implorando para que alguém viesse me visitar. Eu quase morri antes que um vizinho percebesse a minha ausência e me procurasse. O vídeo foi chamado de A Verdade sobre Gisele de Paula quando os filhos traem. Tinha 45 minutos e era uma obra-prima de documentação e justiça. Nós o publicamos simultaneamente no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, às 6 da tarde de quinta-feira. O Dr. Ricardo também tinha contratado uma equipe de redes sociais para maximizar a divulgação. Os resultados foram imediatos e devastadores para Gisele. Nas primeiras 2 horas, o vídeo tinha 100 mil visualizações. Às 8 da noite, tinha chegado a 500 mil. À meia-noite, era tendência nacional. Mas o mais satisfatório foram os comentários no vídeo original de Gisele. As pessoas tinham começado a ligar os pontos. Essa é a Gisele do vídeo da dona Celina, que manipuladora. Eu pensei que ela era uma filha amorosa, mas é uma criminosa. Pobre dona Celina, a filha quase a matou. Na sexta-feira de manhã, o vídeo de Gisele tinha sido denunciado em massa e removido por conter informações falsas. As redes sociais dela estavam cheias de comentários negativos. Ela tinha perdido milhares de seguidores da noite para o dia, mas Gisele não ia desistir facilmente. Na sexta-feira à tarde, ela fez algo que o Dr. Ricardo descreveu como o erro final. Ela organizou uma transmissão ao vivo no Instagram para se defender dos meus ataques. Eu estava preparada. Com o Dr. Ricardo ao meu lado e todas as minhas provas organizadas, eu me conectei à transmissão ao vivo como espectadora, esperando o momento perfeito para intervir. Gisele parecia mais desesperada do que antes, sem a maquiagem perfeita do primeiro vídeo. O cabelo dela estava bagunçado, os olhos vermelhos de tanto chorar ou de não dormir. Eu não posso acreditar que as pessoas estão acreditando nas mentiras de uma mulher que claramente sofre de problemas mentais. Ela começou com a voz agressiva. Minha mãe sempre foi manipuladora, mas agora a doença dela a tornou cruel e vingativa. Ela tinha mais de 10 mil pessoas assistindo a transmissão ao vivo.
Os comentários se dividiam entre aqueles que a apoiavam e aqueles que a questionavam duramente. Eu vou provar agora mesmo que a minha mãe está mentindo sobre tudo. Gisele continuou com a confiança renovada. Ela diz que tem 400 mil reais, mas isso é impossível. Ela é uma costureira aposentada que vive em um apartamento de 2 quartos. De onde ela tiraria tanto dinheiro? Era o meu momento. Eu tinha esperado por essa oportunidade perfeita. Usando a conta que eu tinha criado naquela manhã, eu escrevi nos comentários: Filha, sou eu, a sua mãe. O dinheiro veio da herança dos meus pais, que eu mantive em segredo porque eu queria ter certeza de que você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Que ingênua que eu fui. O comentário foi inundado de corações e respostas imediatamente. Gisele o viu e o rosto dela ficou pálido. Essa não é a minha mãe. Alguém está se passando por ela. Eu escrevi outro comentário. Você quer que eu prove que sou eu? Eu vou te contar algo que só você e eu sabemos. Quando você tinha 8 anos, você caiu do balanço no parque e quebrou o braço direito. Eu te levei para o hospital nos meus braços, correndo 6 quarteirões, porque a gente não tinha dinheiro para um táxi. Eu cantei Os Pintinhos a noite toda para você não chorar de dor. A transmissão ficou completamente silenciosa. Gisele olhava para a tela com uma expressão de terror absoluto. Os comentários explodiram. É realmente a mãe dela? A Gisele está mentindo. Responde, Gisele. O momento do golpe final tinha chegado. Eu escrevi meu comentário final na transmissão ao vivo, o que eu tinha preparado por dias. Gisele, já que você está falando de mentiras, por que você não conta para a sua audiência sobre as gravações onde você planeja me drogar com remédios para dormir? Ou sobre o Dr. Candeias, que falsificou a minha certidão médica? Ou sobre como você pensava em vender o meu apartamento para ir para tomar a sua lua de mel na Europa com o Daniel? O chat explodiu com milhares de comentários por segundo. Gisele olhava para a tela como se tivesse visto um fantasma, o rosto dela passando por todas as cores do arco-íris. Isso não é verdade, ela murmurou, mas a voz dela já não tinha a confiança anterior. Não é verdade? Eu escrevi imediatamente. Você quer que eu reproduza o áudio agora mesmo, onde você diz para o Daniel que eu sou patética e que sempre fui assim, sempre dependendo de você? Eu tenho a gravação completa, filha. A audiência da transmissão tinha crescido para mais de 50 mil pessoas. Os comentários eram implacáveis. Reproduz o áudio, dona Celina. Gisele, ela é uma mentirosa. Nós queremos ouvir as provas. Justiça para a dona Celina. Gisele tentou recuperar o controle. As pessoas estão me atacando baseadas em mentiras. Minha mãe está doente e não sabe o que diz. Mas eu já tinha a artilharia pesada preparada. Eu tinha coordenado com o Dr. Ricardo para ele entrar na transmissão naquele exato momento. Ele apareceu nos comentários com a sua conta verificada como advogado. Senhorita Gisele, eu sou o Dr. Ricardo Rocha, advogado da sua mãe. Nós temos gravações de vídeo e áudio em alta definição, onde a senhora admite ter planejado drogar a sua mãe, falsificar documentos médicos e roubar os bens dela. Tudo isso será apresentado no julgamento na semana que vem. O efeito foi devastador. Os comentários se tornaram uma avalanche de indignação. É o advogado dela de verdade. Gisele vai para a prisão. Que filha desgraçada. Pobre senhora, a própria filha quase a matou. Gisele estava em pânico total. Ela começou a gritar para a câmera. Isso é uma conspiração. Minha mãe está me difamando. Ela sempre foi uma manipuladora. Mas cada palavra que ela dizia a afundava mais profundamente. A audiência podia ver o desespero, a mentira, a manipulação em tempo real. Eu decidi dar o golpe de misericórdia. Gisele, já que você insiste que eu sou uma manipuladora, eu vou te fazer uma proposta pública. Amanhã, às 10 da manhã, no Canal Nacional, nós vamos ter uma acareação ao vivo. Você com as suas provas, eu com as minhas. Que o público julgue quem está dizendo a verdade. A transmissão chegou a 100 mil espectadores naquele momento. A pressão pública era sufocante. Gisele gaguejou. Eu não preciso provar nada. Minha mãe está doente. Você está com medo, filha?
Você está com medo que eles vejam as gravações onde você planeja me internar naquele asilo horrível? Você está com medo que eles saibam que a Casa de Repouso Santa Rita está sob investigação por abuso e negligência? Os comentários eram imparáveis. Aceita a acariação, covarde. Se não tem nada a esconder, vai. Já sabemos quem mente. Finalmente, encurralada pela pressão pública e sem opções, Gisele aceitou. Tudo bem, tudo bem. Eu vou amanhã e eu vou provar que a minha mãe está mentindo sobre tudo. Ela cortou a transmissão imediatamente, mas já era tarde demais. O vídeo da transmissão foi baixado por milhares de usuários e começou a circular por todas as redes sociais. Naquela noite, o Dr. Ricardo me ligou, eufórico. Dona Celina, foi perfeito. A gente não poderia ter planejado uma destruição pública melhor. O canal já confirmou o programa especial para amanhã. Eles vão ter as melhores audiências do ano. O senhor tem certeza de que eu estou preparada para isso? Dona Celina, a senhora tem a verdade do seu lado e provas irrefutáveis. Gisele acabou de cair na própria armadilha. No sábado de manhã, eu cheguei aos estúdios do Canal Nacional com uma pasta cheia de documentos, um dispositivo com todas as gravações e uma tranquilidade que eu não senti há meses. Eu tinha dormido como um bebê, sabendo que eu estava prestes a fechar esse capítulo da maneira mais definitiva possível. Gisele chegou acompanhada de um advogado que ela claramente tinha contratado naquela mesma manhã. Ela parecia magra, nervosa, constantemente mexendo no celular. A confiança artificial dela tinha evaporado completamente. O programa se chamou Mãe e Filha, a acareação da verdade, e foi transmitido ao vivo em nível nacional. A audiência inicial foi de 2 milhões de espectadores, mas chegou a 5 milhões nos momentos mais dramáticos. A apresentadora Ana Paula nos apresentou com a seriedade que o caso merecia. Temos hoje um caso que chocou o país. Uma mãe de 68 anos acusa a filha de planejar drogá-la e interná-la ilegalmente para roubar os bens dela. A filha insiste que a mãe dela sofre de demência senil e está inventando a história toda. Gisele falou primeiro. Ana Paula, minha mãe precisa de ajuda médica urgente. As acusações dela são resultado de uma doença mental que a está consumindo. Eu a amo profundamente e só quero o melhor para ela. A atuação dela era boa, mas eu podia ver o suor na testa dela, a forma como ela evitava me olhar diretamente. Dona Celina, o que a senhora responde a isso? Eu me aproximei do microfone com a mais absoluta calma. Ana Paula, eu vou deixar as provas falarem por mim. Eu peguei meu celular e reproduzi a primeira gravação. A voz de Gisele dizendo para Daniel que eu era patética e que sempre fui assim, sempre dependendo dela. O silêncio no estúdio foi total. Gisele ficou pálida instantaneamente. É a sua voz, senhorita Gisele? Perguntou Ana Paula. Gisele gaguejou. Isso foi tirado de contexto. Tirado de contexto? Eu respondi com frieza. Em que contexto é apropriado planejar drogar a sua mãe? Eu reproduzi a segunda gravação, onde Gisele falava sobre os remédios para dormir que Daniel tinha conseguido. A reação do público no estúdio foi audível. Murmúrios de indignação, suspiros de horror. Gisele tentou se defender. Essas gravações são ilegais. Elas foram obtidas sem o meu consentimento. O advogado que ela tinha contratado parecia cada vez mais desconfortável. Gisele, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela pela primeira vez. Por que você não conta para a Ana Paula sobre o Dr. Candeias, que falsificou a minha certidão médica? Ou sobre os R$ 200 que vocês pagaram para ele declarar que eu tenho demência senil? Ana Paula interrompeu. Vocês têm provas desses documentos falsificados? O Dr. Ricardo, que estava presente como meu representante legal, se aproximou do microfone. Nós temos a certidão original assinada pelo Dr. Roberto Candeias, que perdeu a licença médica há 2 anos pelo mesmo tipo de crime. Nós também temos gravações onde o Sr. Daniel Matos admite ter pago por este documento. Ele mostrou a certidão falsa na tela e Ana Paula leu em voz alta. Certifico que a Sra. Celina de Paula sofre de demência senil avançada, com episódios de agressividade que a incapacitam de tomar decisões sobre o bem-estar dela. O público do estúdio começou a murmurar mais alto. Alguns gritaram, que horror! E ela é uma criminosa! Gisele estava completamente derrotada, mas ela fez uma última tentativa desesperada.
Tudo isso é uma vingança porque eu não dou dinheiro para ela. Ela sempre foi uma mulher ressentida. Era o momento que eu tinha esperado. Eu peguei os extratos bancários e os entreguei para Ana Paula. Ana Paula, aqui estão os meus extratos bancários. Como você pode ver, eu tenho R$405 mil em economias. Eu nunca pedi dinheiro para minha filha. Na verdade, por 35 anos, eu fui quem deu dinheiro para ela. Ana Paula revisou os documentos com uma expressão de espanto. De fato, aqui consta que a senhora Celina tem um patrimônio considerável. Por que a senhora manteve isso em segredo? Porque eu queria ter certeza de que a minha filha me amasse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Que ironia trágica. Ela planejou roubar exatamente o que eu estava tentando proteger. Gisele desmoronou completamente. As lágrimas que escorriam pelo rosto dela já não eram de atuação, mas de desespero real. Mãe, eu não quis que isso chegasse tão longe. Você não quis que chegasse tão longe? Minha voz se elevou pela primeira vez. Planejar me drogar não era ir longe, falsificar documentos médicos não era ir longe, planejar me internar em um asilo onde maltratam idosos não era ir longe? O programa tinha se tornado o evento televisivo do ano. As redes sociais explodiam com comentários de apoio a mim e de condenação a Gisele. Ana Paula fez a pergunta final. Dona Celina, depois de tudo isso, a senhora consegue perdoar a sua filha? A pergunta que eu tinha evitado a semana inteira. Eu olhei para Gisele, essa mulher de 35 anos que tinha sido meu bebê, minha menina, minha adolescente rebelde, meu orgulho e a minha alegria. E eu finalmente disse as palavras que selariam para sempre o nosso destino. Eu olhei para Gisele por um longo momento, vendo nos olhos dela o reflexo da menina que ela tinha sido e o monstro em que ela tinha se transformado. Minha voz saiu clara e firme, sem um rastro de dúvida. Ana Paula, eu refleti muito sobre essa pergunta durante as últimas semanas. O perdão é algo sagrado, algo que é dado quando há arrependimento genuíno, quando há o reconhecimento do dano causado, quando há uma vontade real de mudar. Gisele levantou o olhar com uma pitada de esperança. Mas o que eu vejo na minha filha não é arrependimento, é raiva por ter sido descoberta. Ela não está arrependida de ter planejado me drogar. Ela está com raiva porque não funcionou. Ela não lamenta os documentos falsificados. Ela lamenta que nós os tenhamos descoberto. Ela não sente culpa por querer me prender em um asilo horrível. Ela sente raiva porque o plano perfeito dela desmoronou. As câmeras capturaram cada gesto, cada expressão. A audiência estava completamente silenciosa. Por isso, Ana Paula, a minha resposta é não. Eu não posso perdoar alguém que não reconhece a culpa. Eu não posso perdoar 35 anos de mentiras disfarçadas de amor. E, definitivamente, eu não posso perdoar alguém que estava disposta a destruir a minha vida para financiar as férias dela na Europa. Gisele explodiu. Você é uma velha rancorosa. Você sempre soube manipular tudo. Eu te odeio. Eu queria ter te internado quando eu tive a chance. As palavras dela ecoaram por todo o estúdio como o rugido de uma fera ferida, mas em vez de me machucar, elas me deram uma estranha sensação de paz. Ela finalmente tinha mostrado a sua verdadeira face para milhões de pessoas. Ana Paula aproveitou o momento. Senhorita Gisele, a senhora realmente acabou de dizer que queria ter internado a sua mãe? Gisele percebeu o que tinha dito, mas já era tarde demais. As hashtags Gisele Monstro e Rejustiça para Celina se tornaram tendência mundial em minutos. Eu não quis dizer... Você quis dizer exatamente isso, filha, e agora o mundo inteiro sabe quem você realmente é. Eu me levantei da minha cadeira com uma dignidade que eu tinha recuperado depois de décadas de tê-la perdido. Ana Paula, eu quero aproveitar esta oportunidade para enviar uma mensagem para todas as mães que estão nos assistindo. Não permitam que as maltratem por amor. Não aceitem o abuso disfarçado de afeto de filho. E, acima de tudo, não sacrifiquem o bem-estar de vocês por filhos que não valorizam os sacrifícios de vocês. O público se levantou e começou a aplaudir. Era um aplauso que vinha da alma de pessoas que tinham reconhecido a sua própria história na minha. E para os filhos que estão assistindo isso, os pais de vocês não são caixas eletrônicos. Não são obstáculos a serem superados.
Eles são seres humanos que merecem respeito, amor genuíno e cuidado na velhice. Se vocês não podem dar isso a eles, pelo menos tenham a decência de deixá-los em paz. Gisele continuou a chorar, mas agora ela parecia menor, mais patética. O advogado dela sussurrava no ouvido dela, provavelmente a aconselhando a não dizer mais nada. Ana Paula encerrou o programa. Este caso nos deixa reflexões profundas sobre os laços familiares, a ganância e a importância de valorizar nossos idosos. O julgamento de Gisele, de Paula e Daniel Matos começará na próxima segunda-feira. Quando a transmissão terminou, eu fui cercada por jornalistas, produtores e pessoas comuns que queriam apertar a minha mão, mas eu só queria ir para casa e começar a minha nova vida. Na segunda-feira seguinte, o julgamento começou. Com toda a evidência que nós tínhamos reunido e a confissão pública de Gisele na televisão, o processo foi rápido e contundente. Gisele foi condenada a 5 anos de prisão por conspiração para cometer fraude, falsificação de documentos, tentativa de sequestro agravado e abuso de idoso. Daniel recebeu 4 anos pelos mesmos crimes. Os dois também enfrentaram processos civis que os deixaram em total falência. A Casa de Repouso Santa Rita foi fechada permanentemente depois que a nossa investigação descobriu décadas de abuso e negligência sistemática. Mas a verdadeira justiça veio depois, quando eu decidi o que fazer com a minha nova liberdade e meu dinheiro. Eu comprei uma linda casa nas montanhas com um jardim amplo, onde eu planto as flores que eu sempre quis ter. Toda manhã eu acordo sem aquele nó no estômago que eu sentia quando eu ia visitar a Gisele. Eu criei uma fundação chamada Mães Traídas, que ajuda idosos vítimas de abuso familiar. Nós já ajudamos mais de 200 casos parecidos com o meu, oferecendo assistência legal, apoio psicológico e abrigo temporário. Valéria, que se tornou a minha amiga mais próxima e agora trabalha comigo na fundação. A coragem dela de se expor e me ajudar salvou não só a minha vida, mas a de muitas outras pessoas. O Dr. Ricardo continua sendo meu advogado, mas também se tornou um amigo querido. Às vezes a gente janta juntos e se lembra daqueles dias intensos quando a gente estava planejando a queda de Gisele. Já se passaram 2 anos desde aquela tarde terrível quando eu recebi a nota de Valéria. Gisele continua na prisão e eu não tive contato com ela. Pelo que me contam, ela tentou me escrever várias cartas, mas eu as devolvo sem abrir. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Na semana passada, eu recebi uma ligação inesperada. Era uma mulher de 50 anos, chorando no telefone. Dona Celina, eu acabei de descobrir que meu filho está planejando me internar para ficar com a minha casa. Eu vi a sua história no noticiário e eu soube que a senhora poderia me ajudar. Eu dei a ela todas as informações da nossa fundação e a acalmei. Você não está sozinha, você nunca mais vai estar sozinha. Essas ligações chegam toda semana de mães, pais, avós que descobrem as traições de seus próprios filhos. Cada história parte o meu coração, mas também me lembra por que a minha experiência tinha que ser pública. Por que eu tinha que transformar a minha dor em propósito. Ontem, enquanto eu regava as minhas rosas, eu refleti sobre tudo o que eu tinha vivido. Eu não me arrependo de ter exposto a Gisele. Eu não me arrependo de ter acabado com a vida dela como ela a conhecia. E eu definitivamente não me arrependo de ter encontrado a coragem para me defender. Por décadas, eu fui a mãe dedicada que dava tudo sem pedir nada. Eu era a mulher que colocava os outros antes de si mesma, que sacrificava a felicidade dela por uma filha que secretamente a desprezava. Mas essa mulher morreu no dia em que eu li a nota de Valéria. O que nasceu no lugar dela foi alguém mais forte, mais sábia, infinitamente mais livre. Às vezes me perguntam se eu sinto falta de Gisele. A resposta é complexa. Eu sinto falta da filha que eu pensei que eu tinha, mas eu não posso sentir falta de alguém que nunca existiu de verdade. A Gisele que eu amava era uma ilusão, uma atuação perfeita que durou 35 anos. A Gisele real, a que planejava me drogar e roubar meus bens, essa nunca foi a minha filha. Essa era uma estranha que compartilhava o meu sangue, mas não o meu coração. Hoje de manhã, sentada no meu novo jardim tomando café em uma xícara de porcelana que eu mesma escolhi, eu me sinto mais em paz do que eu estive em décadas. Eu tenho 70 anos agora, mas eu nunca me senti mais jovem.
Eu tenho energia para ajudar outras pessoas, paixão pelo meu trabalho na fundação e, pela primeira vez na minha vida, tempo para mim mesma. Eu não me arrependo de tê-la adotado quando ela tinha 3 anos. Eu só lamento não ter entendido antes que a bondade jamais deve ser praticada à custa da autodestruição. E se Gisele estiver ouvindo isso da cela dela, eu quero que ela saiba que eu agradeço. Ela me libertou de uma vida de mentiras. Ela me mostrou quem eu realmente era e me deu a oportunidade de me tornar a mulher que eu sempre deveria ter sido. Uma mulher que não aceita migalhas disfarçadas de amor. Uma mulher que não tolera o abuso familiar. Uma mulher que sabe que merece respeito, dignidade e paz nos anos dourados. Essa sou eu agora e pela primeira vez em 70 anos, eu estou completamente orgulhosa de quem eu sou. A história terminou exatamente como deveria terminar, com a verdade triunfando, a justiça prevalecendo e uma mãe traída encontrando finalmente a sua liberdade. E como diz o ditado brasileiro, o feitiço virou contra o feiticeiro. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.